Deus me ama, tudo que eu peço a Deus, Ele faz, surubim. Tudo que Deus, eu converso com Ele, Ele me responde. Tudo bem, maravilha. Agora Deus deixa claro na sua palavra, que se você tem amor por Ele, você tem que ter a fidelidade. Deus quer de cada um de nós fidelidade. Desde o início foi isso que Ele pediu a Adão e Eva lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. Escolha. O que é que você quer? O alimento que leva você à morte, que é aquele alimento chamado o alimento da ciência do bem e do mal, que vai fazer você se envenenar, envenenar toda a terra, ou o alimento que leva você para ter a vida eterna, que é a árvore da vida. E nós temos que fazer essas escolhas todos os dias. Então aqui nós temos uma situação gravíssima, uma situação que esse jovem não tinha culpa pela aparência dele, ser um jovem bonito, atraente. Ele não tinha culpa de ele chamar a atenção daquela mulher, uma mulher que era de um homem poderosíssimo, de confiança, do império que dominava o mundo. Aqui nós temos a 12ª dinastia do Egito. O Egito, o Baixo Egito e o Alto Egito. Então nós temos aqui o Egito num momento muito importante ali. Observe. E agora, onde é que José vai? Para onde ele vai ser vendido? Para ficar na casa desse comandante, homem de confiança de Faraó. Potifar. Então observem que Potifar observa a conduta desse jovem. Olha para ele com um olhar de admiração. Olhar de admiração é você conhecer uma pessoa em pouco tempo, observá-la, fazer uma avaliação superficial e você passar a conviver e perceber a qualidade dessa pessoa. Atitudes mínimas, Nilda, faz um homem ter o crescimento em atitudes maiores. Você não vai conhecer uma pessoa que tem atitudes gigantes sem antes ele demonstrar atitudes mínimas de justiça, da verdade e algo que nós precisamos, que é realmente você fazer aquilo que deve ser feito de acordo com o princípio. A história de José você já leu, já viu filme, já viu cinema, seriado, eu sei disso. Muitas pessoas admiram a história de José, muitas pessoas admiram a transformação, mas nós temos que entender a dificuldade desse jovem. Esse jovem, ele tinha que ter controle. Os hormônios de um jovem, a testosterona de um jovem, é diferente dos hormônios de uma pessoa de meia idade. Observa. E ele ali estava preso injustamente. Ele ali, Eduardo, vai para ser preso pelos irmãos por causa da inveja, por causa da aparência, por causa da sua educação. E agora ele vai ser vendido pelos ismaelitas ali, que eram pessoas que vendiam. E ele cai aonde? Podia cair em qualquer local. Qualquer lugar. Vocês observam que apesar, Totonho, da dificuldade que você passa, meu irmão, apesar de você dizer, não é possível que eu peguei esse caminho, que é o maior, o caminho talvez maior, mais complicado, mais cheio de buraco, mas esse é o caminho que Deus preparou para que você não vá chegar no final do caminho e encontrar um buraco maior. Quantas vezes você diz, eu demorei aqui, ó, mas aconteceu essa situação aqui. Quando nós estávamos descendo ali de Aritana, eu falei sobre isso hoje, depois nós fazemos uma ação social, de subirmos lá uma montanha, parecia que era o Monte Sinai, tão alto que era, levando cada pessoa 2 cestas, eu, Roberto Carlos, Poliana, Pastor Sião, a gente sobe lá, chegamos lá, estou sendo sincero, as pessoas não deram muito crédito não, sou sincero. A gente chegou cansado, de noite, um tempo chuvoso, podia escorregar na subida, imagina a descida. Quando chegamos ali, cansado, eu e Paulinho, a gente sentou assim numa calçadazinha, pastor, num cantinho, não fez nem cadeira. Chamou atenção não. Não chamou atenção. Não chamou atenção. Depois a gente pediu a água, depois a gente fez uma reunião.
nessa reunião ali, sem chamar a atenção dos homens, sem fazer nenhum alarido, sem fazer nenhum show pirotécnico, ao chegarmos ali, levamos a palavra de Deus, que é essa que tem que chamar a atenção. Não sou eu que tenho que chamar a atenção. Não é o pregador que tem que chamar a atenção. E na oração, nós pedimos a Deus que Ele fizesse a cura quem estava doente. Não só a cura física, não só a cura da mente, mas a cura espiritual. E o pastor Sião relatou que houve uma cura de uma pessoa que estava ali. E nós descemos. Fizemos a nossa parte. E quando nós estávamos descendo, eu parei para falar com a mulher que estava na reunião. Perguntei a ela, a senhora gostou, ficou feliz, recebeu uma cesta e tal. Uma conversa que nós paramos, mas nós não sabíamos. Porque Deus, Ele tem por cada um de nós um cuidado tão grande, Roberto, que Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, meu irmão. Ele conhece tudo sobre nós, detalhes. E ali, aquela parada, ela era obrigatória. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava conversando com aquela senhora, tinha um rapaz que era o sobrinho dela, que ia descendo com a moto. E depois nós falamos com ela, descemos aquela ladeira escorregadia. Muito. E quando chegamos ali embaixo, tiramos ali umas fotos. E aí entrei no carro. Quando eu entro no carro, eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim, que só tinha essa alternativa. Observem que você e eu achamos que só temos uma alternativa. E eu achava, dentro da minha ignorância, viu, Nê? Que a alternativa minha era voltar para aquele pelo mesmo caminho que eu cheguei ali. Porque eu sabia que a outra alternativa não tinha condições de passar porque estava alagada. Porque ali quando chove, não consegue o carro passar, é muita água, não tem como passar. E aí eu disse, eu vou voltar por esse caminho, né? Por esse caminho aqui, Alberto. O carro já estava com a direção e o pneu da frente já estava ali, ó, lateralizado para entrar naquele caminho. Quando eu vou passar a marcha, quer dizer, continuar dirigindo, o rapaz da moto aparece no meu vidro e diz assim, doutor, não siga em frente, porque eles já prepararam a armadilha para o senhor, colocaram já os troncos para que o seu carro não passe e eles efetuaram o assalto do senhor e todos que estão no seu carro. E agora, doutor? E agora? Esse caminho eu achava que era o melhor. Foi por onde esse caminho eu vim. O mais rápido, né? Fizemos uma ação social. Fizemos um trabalho para levar o alimento. Oramos, pedimos a Deus a orientação, pedimos a Deus a proteção. E agora quando a gente desce pelo mesmo caminho, mudou. É assim, ó. E agora? O caminho da esquerda não dava para passar. Por quê? A gente sabia que estava alagado. Fomos pela fé. E pela fé nós conseguimos caminhar e mesmo alagado, mesmo chovendo, viu, Eduardo? Nós conseguimos passar. Entenderam o que significa isso? Que você tem que saber que mesmo com fazendo bem, mesmo você ajudando o próximo, mesmo você buscando ser um filho bom, um pai bom, um amigo bom, um funcionário bom, um vizinho bom, saiba que tanto quem tem sabedoria como quem é louco passa por provações e dificuldades. Não adianta ninguém escapar disso. Ninguém vai escapar disso. Ninguém vai escapar disso. Eu tenho aqui uma história da Bíblia de um jovem que ele esboçou, logo no início, não foi assim, esboçou um pouquinho com os irmãos, talvez de prepotência, porque talvez ele quis ali ter aqueles sonhos, mostrar que eles iriam servir a ele, iriam adorar ele, o sonho da espiga, não foi? O sonho ali que ele realmente, da lua, que todos ali se curvar diante dele. Talvez ali ele foi um pouquinho, poderia ter poupado, guardado um pouquinho, né? Guardado para si. É. Mas eu quero dizer a vocês que agora ele vai ser preso em um local bom, vai ter ali prosperidade. Olha só, a casa de Potifar vai prosperar. Potifar vai olhar para ele, Totonho, e vai dizer, você é uma pessoa que eu vejo o que o pastor falou, eu vejo em você, Deus. Eu olho para você, eu não consigo ver uma coisa diferente. Eu confio totalmente em você. Totalmente em você eu confio. Eu vou entregar minha casa para você, tudo eu vou entregar para você aqui. Só não entrega minha esposa. Nós vamos entregar tudo a você.
Isto significa testemunho, meu irmão. É o nosso dia a dia. É isso que Deus quer de você e de mim. Deus quer que nós sejamos testemunhas dele e não juízes de ninguém. Ele não quer que eu julgue ninguém. Ele quer que eu seja testemunho dele, do amor dele, da misericórdia e da proteção dele. Então aqui José vai passar por essa grande dificuldade. Nós temos o Egito na época de José, em 1900 até 1730 a.C. José chegou no Egito durante o reinado da 12ª dinastia. O apogeu do Egito. Pouco antes dessa época, o Alto e o Baixo Egito foram unificados sobre um governante. E a influência egípcia foi expandindo-se ao sul e a leste. As cheias regulares do Egito, quer dizer do Rio Nilo, eram uma fonte relativamente estável de alimentos e ofereciam certo grau de proteção contra a fome que assolava várias outras terras do Antigo Oriente Próximo. E vamos à história, vamos ao episódio. E eu quero que vocês aí, Alberto, vocês que estão aí, vocês possam refletir, que vocês possam entender como Deus trabalha na sua vida, mesmo você passando por tribulações, provações. Você vai olhar para um lado e vai dizer, está difícil, não tem emprego. Vai olhar para outro lado e vai dizer, eu estou doente. Você vai conseguir olhar para frente e vai dizer, eu não tenho onde morar. Olha para trás e vai dizer, eu estou sendo, simplesmente, minha família está destruída. Por que está acontecendo isso? Por que, Senhor? Tem uma música do quarteto que diz assim, por quê? Por quê? Acredite, essa mensagem é muito especial para mim e para todos vocês. Feche os olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que nós possamos receber a Tua mensagem. Cada um de nós possamos ter a certeza que o Senhor fala por intermédio da Bíblia para os nossos corações. Abençoa todos que estão conosco. Que o Espírito Santo possa nos ajudar muito nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 39 de Gênesis. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, oficial do maior comandante que estava reinando, não é qualquer pessoa. Comandante da guarda, além de oficial, ele era o cara que dava todas as regulamentações, ordens para todo o Egito. Próspero, era um homem de confiança, era ele que dizia, ataca, contra-ataca, se prepara, Egito. Vocês sabem que a guerra era algo que era muito comum naquela região e próximo ali por conta de vários fatores. Bom, ele fez uma compra. Olha só, já pensou? Que compra foi essa? Ele comprou José. Ele comprou José. José passou a ser agora o quê? Uma mercadoria. José passou a ser um eletrodoméstico. José passou a ser uma pessoa que perdeu agora o seu valor como ser humano, passou a ser uma pessoa que não tinha valor de nada de ser um escravo. E Deus trabalhando, viu? E Deus trabalhando em todos os segmentos, todas as dificuldades que José vai enfrentar, Deus em nenhum momento vai deixar de estar ali, Flávio. Ó, você vai observar que toda essa trajetória sinuosa, com buracos, com dificuldade, Deus não vai abandonar. Deus só diz assim para mim e para você, tenha calma, deixa que eu ajeito aqui. Eu vou aqui, devagarzinho, tenha calma. Tenha calma. Comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora o texto deixa bem claro. E Hashem, o Senhor Deus, estava com José. Amém. Quando o paciente chega para fazer a cirurgia, para fazer o pré-operatório, ele vai comigo, faz o eletro, avalia a pressão, eu vejo os exames, uma paciente com um tumor na perna, e eu olhei para ela e eu disse, esse tumor da perna, Deus está se comunicando com você por intermédio de um tumor na sua perna, querida. Poxa, doutor, por que eu fiz? Não sei. Mas apareceu esse tumor de um nada. Foi crescendo essas células, foram se multiplicando, multiplicando. Hoje você tem esse tumor. Tumor é qualquer caroço. Agora, se é benigno ou maligno, quem vai dar o diagnóstico é a biópsia, para ver o tipo de célula. Se ela cresce desordenadamente, é maligna. Se ela cresce de uma forma proporcional, é benigno. Mas Deus está se comunicando. Puxa vida. Quer dizer que toda doença
que existe é porque aquela pessoa está em pecado? Lógico que não. Isso é um pensamento antigo, que Cristo tirou esse da mente dos seus discípulos, daquele que era portador de hanseníase, de lepra. Senhor, quem está em pecado? Quem pecou, ele ou os pais dele? Eu falei, não, esse pensamento de vocês aqui, a cultura do Oriente Próximo é essa, achar que o cego é cego, que o coxo é coxo, porque tem um problema grave em relação a Deus. Aquele que vivia sem ter condição, pedindo esmola, esse está perdido. Uma prostituta, essa está perdida. E Cristo fez, não é assim não. Não quer dizer, não existe uma relação direta entre a doença e o caráter, ou a punição de Deus. Algumas vezes pode acontecer, mas existe a manifestação do poder de Deus na cura, em você mudar o seu comportamento, e você pode não ter a cura física. Eu disse a ela, você pode não ter a cura da sua mente, mas essas duas curas não dependem de você. Depende do milagre que Deus realiza ou não. Agora, a cura espiritual depende de você. A cura espiritual é você dizer, Senhor, eu quero ter a vida eterna, eu quero ser diferente. Eu era doente, escrava, eu quero ter a liberdade e quero ter a certeza que o Senhor, quando voltar, não vai me justificar pelas minhas obras, e vai me justificar pelas obras de Jesus. Por isso que a salvação para mim é algo concreto. Eu disse, mas Deus está se comunicando com você. Ouça ou veja. Agora, quando você for para a cirurgia, você tem que entender que o Senhor, aqui ó, vai estar com você. José estava naquela situação de ser o que? Um objeto. Uma pessoa que vivia numa família que tinha uma estrutura, porque a família de Abraão, Isaac e Jacó tinha uma estrutura, e agora José é vendido, quase morto pelos irmãos, ninguém sabe o paradeiro dele, e agora ele quer a casa desse homem chamado Potifar. E que veio a ser um homem próspero, José, e estava na casa do seu dono egípcio. Como? Como? Me explica agora, Dora, como é que você é próspero? Hein, Alberto? Sendo escravo, quase morto, sendo comprado, virando um objeto. Como você está sendo próspero aí? Como é que você vai entender essa linguagem de prosperidade? Que a linguagem de prosperidade hoje é você ir à igreja e comprar um carro novo, ter uma casa nova, e você crescer o seu comércio, você ser um empresário bem-sucedido. Aqui a prosperidade de Deus é bem diferente. Você pode estar pobre, nu, pode não ter nenhum bem material e ser próspero. É diferente do que se prega hoje, a teoria da prosperidade. Aqui Deus está dizendo, José, você é próspero. Como pode? Como é que pode, meu amigo? Eu estou sendo preso, colocado num buraco, agora estou sendo vendido. Você não vivia assim, como é que eu posso entender? E a palavra de Deus isso. Potifar viu que o Senhor estava com José. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Dentro da casa, administração. Quando você trabalha lá na sua empresa lá, que você ficava como vendedora sozinha, é porque você estava prosperando aquela empresa. E o dono, ele podia não dizer isso a você, mas ele dizia, essa Nilda, ela é próspera. Porque os clientes vêm aqui, ela vende, ela fica sozinha, ela fica ali na contabilidade, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, tem que ser assim. Lá na empresa que ele trabalha, as pessoas tinham que olhar para ele e vão dizer, eu fui atendido por A, por B, mas esse rapaz, aqui, dentro dessa empresa, a empresa cresceu. A empresa cresceu por causa dele. Porque é assim que acontece quando você tem Cristo e você é uma pessoa que tem Jesus no seu dia a dia. Prospera, meu irmão. E José está numa situação aqui, ó, gravíssima, e quando Potifar olha para ele e diz, esse cara é diferente. Ele começou a administrar a cozinha melhorou. Ele começou a administrar a sala melhorou. Ele começou a administrar a minha casa aqui, melhorou em tudo. Por quê? Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Amém. E agora, Eduardo?
lá onde você está, indo naquela casa, fazer a venda do seu óculos, quando você chega lá, faça a oração, meu irmão. Ora com aquela mulher que tu vendesse o óculos. Ora com aquele cara que você vendeu o óculos. Se ele der uma brechinha, entra com a palavra de Deus. Fala para ele que Jesus salvou ele. Sabe por quê? Porque quem está chegando lá para vender o óculos não é só um empresário de ótica, não é só uma lente, não é só uma armação. É preciso você mostrar para ele que Deus chegou na casa dele por seu intermédio. Amém. Se não for assim, não está funcionando o seu relacionamento com Cristo. Não está funcionando. Todos os lugares, Flávio, que você for, a pessoa tem que olhar para você e dizer assim: poxa, esse Flávio é diferente. Qual a honestidade dele? Qual a postura dele? Olha o que ele fala. Olha como ele faz o negócio. Olha como ele faz a coisa funcionar. Depois que tu fosse lá, Flávio, na minha empresa, eu passei a vender mais celular. É assim ou não? É assim. É assim. É assim. Então aqui José está mostrando para todos nós que a casa daquele Potifar, que era pagão, que não tinha o Deus de José como sendo o único Deus, vivia no Egito, adorando todo tipo de deuses. No Egito tinha mais deuses do que ser humano. Hein? E agora ele olha para José e diz assim: é você, não? Que mudou tudo aqui dentro dessa casa. E o inimigo vai ficar satisfeito? Vai ficar satisfeito com você? Não. Lógico que não. Ele vai querer atacar você agora. Ele não dorme enquanto não desmoraliza um cristão. O que ele puder fazer para me desmoralizar, ele vai fazer. Dentro do meu consultório, nos meus relacionamentos íntimos, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele não aguenta Jesus Cristo reinar. Ele não aguenta o Filho de Deus brilhar. Ele vai catucar. Ele vai fazer algo para tirar Totonho da estabilidade dele e começar a duvidar que Deus está com ele. E agora ele está se preparando aqui, viu? Vocês estão vendo nesse início do capítulo que é só maravilha, só prosperidade, só bênção, só bênção. Bom, o inimigo não vai ficar caladinho não, viu? Ele vai começar a trabalhar agora. Passou a ser mordomo. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Não foi só abençoado ali não, Totonho. Potifar tinha terras. Potifar tinha empreendimentos na parte da agricultura, na parte também da pecuária. E a bênção, ela não só ficou ali, Surubim, ela vai, se espalhar, capilarização assim, da bênção, atingindo até o campo, até a produção agrícola. Potifar disse: não é possível não. Tudo mudou por causa da presença desse jovem. Olha como as coisas estão acontecendo favoravelmente. Ele comentava para a esposa dele. Os outros que estavam ali, funcionários, viram esse cara que foi vendido para ser apenas um cozinheiro ou apenas para fazer a limpeza, como mordomo responsável por tudo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Mais nada. Tudo a plantação, tudo que Potifar agora ficava assim, tranquilo. Olha, as preocupações que ele tinha com o exército, as preocupações que ele tinha com os inimigos, os assírios, as preocupações que ele tinha com a Babilônia e com outros povos que ele era comandante, ele disse: em casa agora, minha casa é uma paz. Não tem problema em casa. Sabe por quê? Porque apareceu um escravo que eu comprei. O melhor dinheiro que eu investi na minha vida foi nesse José. Foi ou não foi? Verdade. Continua, né? José tinha um belo porte. Começou agora o problema, viu? Olha só. Começou agora, viu? Né? Começa aqui agora. Veja como é que o inimigo começa a atuar em você. Qual é a culpa que José tinha de ser bonito? Qual é a culpa que José tinha de ser educado? Mas aí chama-se de quê? De inveja. Observe que a inveja, ela se manifestou aqui no adultério. A inveja é que ela está disfarçada de adultério. Ele tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo,
A mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Venha para a cama comigo. Um jovem cheio de hormônio, longe de tudo. Provavelmente a mulher de Potifar deveria ser bonita. Uma mulher bem cuidada, uma mulher fina, roupas, uma mulher que tratava da pele, pegava óleos de vários lugares, vaidosa. E agora, veja a situação qual é. José, diante dessa tentação. Vem para a cama, José. E cansado. Ele cansado, né? Verdade. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono. Aí uma postura de um ser humano que é justo, que tem o temor de Deus, que não quer acabar com a sua comunhão com Deus. Quando você colocar a sua comunhão com Deus acima de tudo, aí você fica tranquilo. Agora, quando a sua comunhão com Deus está lá embaixo, qualquer coisa você dá as costas a Deus. Agora, quando você disser assim, ninguém vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Nenhum apetite sexual, nenhum pecado, nada, nenhum tipo de ambição, nada, não é a bebida alcoólica, não é o cigarro, não é a prostituição, não é a mentira. Eu não posso, surubim, perder essa comunhão. José pensava assim, escute, ele vai falar para a mulher, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou a nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Olha só, a essência é essa, meu irmão. Se você não tem esse relacionamento com Deus, de quando você for pecar, você disser assim, ó, eu não estou pecando contra o pastor da igreja, não. Eu não estou pecando contra a igreja, não. Meu problema não é esse, não. Eu estou sendo falso com Deus. Quando você entender que o pecado que você comete, qualquer um dele, não é contra a mulher sua, não. Não é contra a sua esposa, o seu esposo, não é contra a sua família, não é contra a empresa, não. Quando você entender que Deus, ele não merece isso, aí você fica tendo tentações e resistindo. Agora, enquanto você não tiver dentro de você esse princípio de que é melhor não perder essa comunhão com Deus, aí você vai por qualquer coisinha. E às vezes por coisas complexas. Aqui eu estou diante de um pecado complexo. Viu? Um jovem cheio de hormônio, um jovem longe, um jovem que a mulher chama ele, uma mulher atraente, vai armar aqui um ambiente, uma situação para ficar os dois a sós. Então aqui não é tentaçãozinha simples, não. É tentação sexual. Uma das maiores problemáticas que o homem enfrenta. Por isso tem 2 mandamentos na Bíblia que diz, não adulterarás e não cobiçarás a mulher alheia. 2 dos 10, 2, Deus direcionou para o adultério. Porque sabe que a fragilidade é grande do homem. Agora eu quero que vocês não esqueçam disso. Como José disse, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Extraordinário isso aqui, ó. A reflexão minha e a sua é essa nessa noite. Você entender e dizer assim, eu não posso fazer isso não. Porque o relacionamento que eu tenho com Deus é tão puro. O que Ele tem feito por mim, pela minha família, o que Ele tem me dado de tranquilidade, por que eu vou fazer isso? Eu sei que a tentação é grande. Ele falava com José todos os dias. Quem falava com José todos os dias? Deus. Diferente de Abraão, que teve a teofania, que apareceu para falar com Deus. Diferente de Jacó, de Isaac e de Jacó, Deus não apareceu para José. Olha só, observa isso. E tem um texto que diz assim, ó. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, porque ele tinha uma relação diária com quem? Com Deus. Entenderam a questão qual foi aqui? O problema é esse. O pecado todo dia ele bate na minha porta. Todo dia eu tenho pecado batendo na minha porta, surubim. Agora também eu tenho na minha porta Jesus batendo. Eu abro para Cristo ou para o pecado? Eu resolvo. A escolha é minha. Livre-arbítrio. A escolha é minha. Agora, todo dia, o pecado bate na minha porta.
Vai ter um batendo na porta. Botei de coisa porque vai abrir. Para mim. Agora Cristo também está batendo. Viu? Não esqueça de dizer que estou à porta e bato. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, armadilha. E certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ela armou. Ninguém dos que da casa se achava presente. Ela mandou todos eles saírem. Vão embora, vão dar um passeio, vão lá no campo, vão fazer uma visita. E deixou a casa sozinha para atacar José. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A reação de José tem que ser a reação minha. Tem que ser a sua reação, Hilda. Tem que ser a reação de Roberto Galo. Tem que ser a reação de Elivan, todos nós. Fugir do pecado. Ou foge, ou fica. Ou foge ou fica. Isto é todos os instantes, viu? Todo instante o pastor Eliel, todos os instantes da vida dele, ele sabe que ele tem a tentação. Não pode cochilar. O leão vive ao nosso derredor, ao nosso, assim, ó, circulando 24 horas. O leão do pecado querendo nos destruir. Ou foge para viver, Ou fica para morrer. Pois é. Espiritualmente. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, aí agora ela faz o quê? Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam só, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Aí ela já começa a distorcer, né? É o cristão que é cristão e que anda com a Bíblia, paletó, gravata, vai para a igreja e as pessoas estão observando ele e não sabem. Diz uma coisa e faz outra. Zé. Ela ali estava fazendo o quê? Levantando um falso testemunho. Mas ela vai passar na cara do marido, vai mostrar para o marido, para a família, que o que José fez simplesmente provocou uma revolução para todos. Humilhou. Ela cria um problema, que é um problema que ela criou, digamos, um grão de areia, ela transforma no mar. E ele entrou no meio do quarto, ela diz, ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. E então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse para o marido: está vendo aí, ó? O teu escravo hebreu, que você nos trouxe, entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono Potifar ouviu as palavras de sua mulher, que ele disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. Mas eu tenho certeza que ele ficou não só irado, mas também ele ficou entristecido. Porque ele tinha certeza que José não tinha essa capacidade, pessoal. Quando Nabucodonosor, ele coloca os 3 amigos de Daniel na fornalha ardendo, ele, antes de colocar eles na fornalha, ele chamou os 3 e tentou persuadi-los antes de colocar na fornalha, porque ele disse: se você é do lado de Daniel, Daniel colocou vocês aqui, eu tenho certeza que vocês podem mudar de ideia, porque eu não quero lançar você na cova. Eu não quero fazer isso, porque eu conheço o comportamento de vocês. Então aqui, Potifar ficou irado, mas Potifar, dentro dele, olhando para José, ele tinha um remorso. Melhor dizendo, ele tinha uma tristeza, não só uma ira. E dúvida também passou pela cabeça dele. E ele falou isso. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. E agora? O que é que José vai dizer, Dora? E Eduardo? Vai dizer o quê? Deus me abandonou. É verdade ou não, Silvio? É o correto. Fez tudo certo. Levantado falso testemunho contra ele. Preso. Chega lá. Estava tudo indo bem, Flávio.
Só recebendo elogio de Potifar. Tudo que funcionava ali era de uma forma correta. E de repente levanta um falso testemunho contra ele. Ele vai dizer o quê? No fórum íntimo dele. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Fui vendido pelos meus irmãos. Eles tentaram me matar. Fui vendido, humilhado pelos os ismaelitas. Cheguei aqui, consegui prosperar. Tudo está indo muito bem. O tempo está passando. E agora essa mulher levanta um falso testemunho. Eu tentei evitar. Deus é minha testemunha. E aí, onde você tem o Salmo 7 que diz: procure em Deus a sua justiça. Apesar de você estar sendo injustiçado pelos homens, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Amém. Que Ele vai julgar o teu caso. A resposta vai vir. Espera. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. De novo, José é destacado dentro do presídio, Flávio. Alberto, ali, ó, naquele local que tu fica ali, as pessoas têm que dizer: o melhor mototáxi que eu já conheci, o mais honesto, o que faz as coisas certas é Alberto. Porque ele tem dentro dele o Espírito Santo. Amém. É assim que funciona, Dora. Se a gente não está fazendo assim, tudo bem, dá tempo da gente melhorar, Edson. Dá tempo da gente melhorar, sim, lógico. Nós temos que melhorar sempre. A gente às vezes faz coisas erradas, tudo bem. Agora reconheça o erro. Coloque sua vida nas mãos de Deus. E agora o carcereiro olhou para José e disse: você agora vai ser o administrador daqui. E este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Uma certa vez, em um movimento que teve ali de um levante, as celas estavam abertas e chegaram para José e disseram: foge! A cela está aberta, vai-te embora! Ele fez: não, não é assim que eu vou sair daqui, não. Deus vai me libertar de uma forma diferente. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Sabe por quê? Porque o carcereiro, Potifar, a mulher de Potifar, todos os funcionários da casa de Potifar, os ismaelitas que estavam carregando José, todas as pessoas que conviviam com José, viam em José um caráter que era de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Não é fácil, mas isso é exercício. Então agora o carcereiro olha para ele e diz assim: não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. No presídio, viu? A prosperidade da Bíblia é diferente do que se prega muito hoje. De você ir à igreja para conseguir um carro novo, para conseguir comprar um terreno, para conseguir um emprego, para conseguir um casamento, para conseguir bens materiais. Não é assim que a palavra de Deus traz. A prosperidade, surubim, é aquela que você tem Deus na sua vida. Você jamais vai dizer que está pobre, que está nu, que não tem uma perspectiva. José nos dá um grande exemplo de uma prosperidade que ela só existe verdadeiramente se Deus estiver na tua vida, se Ele estiver na minha casa, se Ele estiver no meu consultório, se Ele estiver aqui na Liga de Surubim. Deus nos abençoe. Amém. Pastor. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que palavra maravilhosa, que ensino maravilhoso. E hoje nós aprendemos, né? Como é importante termos intimidade com Deus. Amém. José foi um homem muito especial, um jovem especial. Você também pode ser esse jovem especial. Porque Deus ama você e quer usar você também. Amém? Amém. Eu imagino depois que José tornou-se governador do Egito, como ficou aquela mulher, né? E como ficou Potifar. Interessante, porque a Bíblia não relata, né? Mas a história certamente deve ter isso aí. Mas vamos orar e agradecer a Deus pelo maravilhoso testemunho de José. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua palavra. Amém, Jesus. Te louvamos pelo testemunho do teu servo, José.
que serve para nos ensinar, É verdade. para termos uma convivência contigo maravilhosa, É verdade. para termos comunhão, intimidade, para sermos fiéis a Ti, para Te servir, meu Deus, fielmente. Ele era este jovem, Pai. Que a Tua mão se estenda sobre todos nós, Amém. sobre todos aqueles que nos acompanham nesse instante. Glória a Deus. Que a Tua mão poderosa nos abençoe, Pai. E que a graça maravilhosa e bendita do Senhor Jesus Amém. seja com todos nós. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor e o poder do Espírito de Deus seja conosco, com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra. E todos dizem Amém. Glória a amém. Deus. Que Deus abençoe a Amém. todos. E até a próxima vez. E amanhã tem mais live. Com certeza. Glória a Deus. 7 horas da noite. 7h30 da noite. Glória a Deus. Amém.